pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre um serviço importante que está dentro do grupo de finanças corporativas, que é a reestruturação financeira e operacional. Um serviço demandado por clientes de segmentos diversos, por empresas pequenas, médias e grandes, ou seja, independe do faturamento da sua empresa. Falaremos um pouco sobre a metodologia da Proteid. Eu vou trazer para vocês um exemplo real de um cliente da indústria farmacêutica. Falaremos as áreas envolvidas no projeto, o início do trabalho, que é o diagnóstico detalhado da operação do cliente, até o plano de ação, como a gente implementa o plano de ação e o seu acompanhamento. Eu vou então compartilhar minha tela com vocês. E a gente consegue identificar 4 grandes grupos que a Proteid realiza serviço. Ou seja, o primeiro grande grupo seria a consultoria tributária, recuperação de crédito, estratégia empresarial, finanças corporativas e o BPO operacional. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a reestruturação financeira e operacional. Então a gente presta esse serviço, como eu comentei, em diversos segmentos. Tá? O nosso carro-chefe é a área da indústria farmacêutica, mas também temos projetos realizados em outros segmentos, como na área de agronegócio, empresas também prestadoras de serviço. A gente desenvolveu internamente uma metodologia que tem um plano de reestruturação que utiliza como base um modelo econômico operacional de curto, médio e longo prazo. Nesse nosso modelo, a gente revisa, como eu falei, a área financeira, operacional, marketing, área industrial, comercial, administrativa, área de gestão e de precificação. É claro, pessoal, que as áreas envolvidas nesse trabalho, na verdade, elas vão depender muito do escopo do trabalho, da necessidade do cliente. Então, eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, como exemplo, um escopo de um trabalho que a gente realizou durante um ano. Foram 12 meses de trabalho. A gente fez primeiro um trabalho de custos, voltado para custos e precificação do produto, e depois a gente fez esse trabalho de reestruturação financeira e operacional, e aí o total ele abrangeu 12 meses de trabalho. Também foi na indústria farmacêutica. Então a gente faz esse diagnóstico detalhado para a gente ter uma visão completa do que precisa ser feito em cada etapa, incluindo, obviamente, entrevistas com os gestores que os administradores nos indicam, né? Depois a gente monta o plano então de ação, sempre com uma visão de curto, médio e longo prazo. E que a gente vai estar, o objetivo maior é agregar valor para a empresa, obviamente aumentando a receita, o poder de análise e diminuindo custos e despesas. Para exemplificar, eu trouxe um escopo de um trabalho que nós realizamos em 2 empresas de um grupo da indústria farmacêutica. Foi um trabalho grande, tá? Foi um trabalho que demandou 12 meses. Então o primeiro ponto é implementar a nova estrutura de centros de custo. Tá? A gente vai no detalhe, né? Qual seria a melhor forma de implementar os centros de custo para a empresa. Tá, a melhor forma de contabilizar um determinado grupo de despesas, né, para que os responsáveis pelo centro de custo consigam ter uma boa visibilidade, né, e para ter um melhor controle e análise das suas próprias despesas. Tá? Implementar um novo plano de contas. E aí a gente tem aqueles grandes grupos do plano de contas, né, o ativo, o passivo, receitas, despesas. E se a gente estiver falando de uma indústria farmacêutica ou de uma indústria de uma forma geral, a gente também a gente separa em custo, né, porque a gente consegue enxergar melhor quando a gente for trabalhar com relação à absorção dos custos, né, o custo de matéria-prima, material de embalagem. Se for a empresa se for terceirizar, né, então a gente vai ter uma subcontratação. Então a abertura pela classificação de custos é muito importante. Tá? A gente também vai enxergar bem o GGF, que são os gastos gerais de fabricação, e também as contas transitórias. É importante a gente deixar separado, porque elas facilitam depois,
quando a gente for realizar a rotina de rateio, né? Todo o processo de custeio. Tá? O próximo ponto, a gente revisa, treina e contrata a estrutura organizacional, nesse caso foram também incluídos os recursos humanos da empresa. Revisar as dívidas tributárias, trabalhistas e sua equalização. É importante a gente ter sempre em mente o fluxo de caixa, né? Então, assim, essas saídas vão gerar, essas dívidas tributárias vão gerar saídas de caixa. Então, a melhor forma da gente equalizar isso. Então, a gente faz uma revisão detalhada das dívidas tributárias e trabalhistas. Implementa o processo de orçamento anual e plano há 5 anos. Vocês podem conferir no nosso canal, nós já temos vídeos falando sobre orçamento e no detalhe a gente explica a importância do orçamento, a importância de acompanhar, né, o real versus orçado, para que durante o processo, essas dispersões a gente consiga montar planos de ação durante o processo e já comece a trabalhar e assim, quando chegar no final do período, a gente já está com esse plano de ação em andamento e aí o resultado vai ser muito mais satisfatório do que chegar no final e ter surpresas quando a gente não conseguiu chegar ao orçamento previsto anteriormente. Então, a gente implementa também todo o processo de orçamento e o plano há 5 anos, e foi o que a gente fez nessa empresa. A gente fez uma revisão do contas a pagar e dos seus procedimentos, mais uma vez com a visão de fluxo de caixa, né? São as saídas, pagamentos a fornecedores. Então a gente conseguiu separar os principais fornecedores, renegociar com eles, de forma que a gente tenha um contas a pagar mais elástico. Revisão, renegociação com fornecedores, como eu comentei, né? Com valores e prazos mais interessantes para o fluxo de caixa das empresas. Revisar o contas a receber e o seu procedimento, da mesma forma. É um trabalho que a gente faz em parceria com a área comercial, né? Na visão da empresa, não é importante somente tirar pedidos, né? Para a empresa bater metas de vendas, porque se a gente tiver um contas a receber muito elástico, né? Se o contas a receber for muito longo, a gente pode ter o fluxo de caixa descasado. Então, assim, as nossas saídas podem acontecer antes das entradas. Então a gente fez uma revisão do contas a receber junto com a área comercial e conseguimos diminuir o prazo médio de recebimento de alguns fornecedores, o que otimiza muito o fluxo de caixa. Revisar a tesouraria também, com as suas melhores práticas da tesouraria atualmente. O que a empresa pode estar deixando de ganhar com novas implementações e novas rotinas que nós temos hoje em dia na tesouraria. Tá? Então a gente revê todos os procedimentos da tesouraria. Relacionamento com bancos. Tem empresas que têm custo financeiro muito altos, né? Desde tarifas bancárias como também juros altos, dependendo do financiamento. A gente tem linhas de crédito, a gente tem relacionamento com FINEP, com BNDES, Embrap, que facilitam muito. A gente fala de prazos mais interessantes para a companhia e custos mais baixos, né? Mais prazo, mais tempo para pagar e custos mais baixos. Então a gente pode dar como exemplo aí a FINEP, temos vídeos também sobre esse outro serviço, né? Que a gente tem custos muito mais interessantes do que os custos com os bancos comerciais que a gente está acostumado, né? Revisão de toda a contabilidade, conciliando mês a mês o sistema do ERP com a externa, ou seja, a gente gera relatórios do sistema integrado do ERP da empresa e a gente está conciliando com a contabilidade externa. Nesse caso, a contabilidade dessa empresa, dessas duas empresas, é uma contabilidade externa, então demanda mais um trabalho. Na verdade, é uma contabilidade mais barata para a companhia, né? Ela terceirizar essa rotina da contabilidade, mas por outro lado, muitas vezes não temos a qualidade como se nós tivéssemos colaboradores da empresa na contabilidade diretamente, né? Não só pela proximidade física, né, por ser mais fácil a comunicação, por estar perto da área financeira, da área comercial, da área industrial, da parte de custos, enfim, tudo isso facilita muito
E sem contar que uma contabilidade externa, o cliente muitas vezes é mais um cliente, né? Então, assim, a contabilidade externa nem sempre consegue, pelo volume de trabalho deles, dar atenção devida. Então, é sempre mais interessante uma contabilidade interna, né? Então, a gente concilia mês a mês os relatórios do sistema com essa contabilidade. E é normal a gente identificar distorções, enfim. Então, tem que fazer conciliações mensalmente, não tem jeito. Verificar a melhor opção para a contabilidade, internalizar ou não, é como eu comentei, né? Tem a parte de custos, que sem dúvida fica um custo mais alto, mas por outro lado a empresa ganha na agilidade da informação, na confiabilidade da informação, né? Hoje em dia a gente está já há um tempo, mas muitas empresas ainda têm a visão da contabilidade ser só um departamento que é um departamento burocrático, que só gera guia para pagamento de impostos, seja ele qual for, mas na realidade hoje em dia é importante a contabilidade ser vista como uma área estratégica, né? Que gera informação de qualidade para a área de controladoria, para a alta gestão da companhia, que vai montar os relatórios gerenciais e tomar decisões importantes em cima desses relatórios. E a matéria-prima do relatório, digamos assim, é gerada na contabilidade, né? Então, isso também a gente faz um trabalho para mostrar para os donos da empresa custo-benefício de internalizar ou não a sua contabilidade, tá? A revisão do fiscal e regime de tributação. Então, a gente analisa o negócio do cliente, né, as atividades da empresa para identificar o melhor regime tributário. A maioria das vezes os clientes são enquadrados no lucro presumido ou no lucro real. Tá? Implementação de todo o processo industrial, o processo de custeio, a GGF, que são os gastos gerais de fabricação, a formação de preço, e nesse caso foi de acordo com o relatório do projeto de revisão de custos. Tá? Nesse cliente específico, a gente fez um trabalho anterior de revisão dos custos. Então a gente foi bem no detalhe, desde a criação das LTs, tá? Que são as listas técnicas. Vocês podem conferir, nós temos já no nosso canal vídeos falando sobre a importância da lista técnica, né? Então toda a parte de custeio, toda a parte de formulação de produto, a parte de padronização, até chegar a um custo médio. Depois a gente no RP está comparando a dispersão entre o custo real e o custo médio, por que variou, né? Por que teve essa dispersão, seja para cima ou para baixo, enfim. A gente consegue analisar a produtividade e a eficiência do processo de custeio, do processo industrial. Então, nesse exemplo, a gente fez esse trabalho de projeto de revisão dos custos e depois a gente implementou todo o processo industrial do custeio, GGF e a formação de preço, porque o custo é uma variável importantíssima na formação de preço. E uma informação importante nesse caso foi que o nosso cliente, dos males o menor, porque ele estava fazendo um cálculo indevido da formação de preço, tá? E a gente conseguiu identificar isso e mostrou para ele. Menos mal que não afetou muito, mas ele estava achando que estava tendo uma rentabilidade de X e estava na realidade tendo uma rentabilidade de X menos 10%, quase 10%. Então foi realmente um trabalho que agregou muito valor para esse cliente. E a revisão do fluxo de subcontratação entre a empresa A e a empresa B. Tá? A gente tem, nesse caso, são duas empresas do grupo, a gente analisou os contratos entre as empresas, a forma de cobrança de uma empresa e uma empresa perante a outra, e como isso estava dentro do custo do grupo. A gente conseguiu também revisar os contratos de subcontratação entre essas duas empresas, e também foi um trabalho que agregou muito para o cliente. Revisão dos fluxos de suprimentos, como que funciona toda a demanda de suprimentos, ou seja, desde da requisição de compra desse suprimento até o suprimento chegar à linha de produção. Esse cliente a gente fez um trabalho, como eu comentei, de custos desde o início das listas técnicas, né? Porque eles não tinham a parte de produção dentro do RP. A gente fez um projeto piloto e incluímos todo
o processo de industrialização também, e a parte de custeio dentro do RP, e o fluxo de suprimentos também foi uma revisão importante. A revisão do processo logístico, para exemplificar, a empresa comprava matéria-prima em tal estado, a matéria-prima chegava comprava no estado A, chegava até o estado B. Como que isso é feito? Qual a diferença de alíquotas entre os estados? Então, na verdade, é um trabalho muito detalhado que a gente faz, enxergando o processo como um todo e conseguindo muitas vezes ter uma redução de custos por conta da estratégia de localização entre compra, entre estocagem, entre a saída do produto para o consumidor final. E aí você está falando de emissão de notas fiscais de venda, emissão de notas fiscais de simples remessa, e que envolvem, obviamente, alíquotas diferentes, porque o nosso sistema fiscal e tributário é muito complexo. Então, também demanda sempre trabalho nessa parte logística. A revisão e implementação dos relatórios, análises, KPIs necessários para a tomada de decisão. A gente também já tem vídeo no YouTube falando sobre os relatórios gerenciais e os KPIs, que são os indicadores de desempenho ou indicadores de performance. Obviamente também esse é um trabalho que entra em todo o escopo na reestruturação financeira e operacional das empresas, porque é baseado nesses relatórios que os gestores e os administradores da companhia tomam as decisões. Então a gente sempre tem que revisá-los. Não tem como fugir disso. O acompanhamento mensal dos principais relatórios da operação, que está de acordo com o item anterior, né, que são os principais relatórios gerenciais, dependendo do foco que a empresa precise dar mais relevância ou não, vai depender dos principais relatórios e dos indicadores de performance ou de desempenho. A gente fazia reuniões trimestrais para discussão e análise dos resultados, das estratégias e dos planos de ação. Então, de 3 em 3 meses, a gente fazia reuniões e mostrava para os donos da empresa, né, a evolução do trabalho e o andamento de todo o plano de ação, para que fosse acompanhado desde o início. Revisão de fluxo e análise dos investimentos, da mesma forma, quais são os investimentos que a companhia tem, quais são os custos de oportunidade que ela tá tendo, né? E algumas vezes a gente indica novos investimentos, então não é uma coisa que seja difícil de acontecer. Nesse caso até não aconteceu, mas a gente está sempre também analisando os investimentos das empresas. A revisão de TI e do sistema de ERP, como eu comentei, essa empresa não tinha parte de produção dentro do ERP, só existia a rotina de faturamento. Então a gente fez um projeto piloto desde o início, após a revisão das listas técnicas, e também a área de TI, que é uma área importantíssima, né, que controla, gerencia todo o banco de dados da parte de produção nesse caso. Então foi um trabalho muito importante e muito bem sucedido. A revisão e implementação dos procedimentos necessários de todas as áreas listadas, ou seja, nesse exemplo que eu comentei de 12 meses, foram muitas áreas envolvidas. Então a gente sempre lê e procura entender no detalhe quais são os procedimentos, e pela nossa experiência a gente dificilmente não está incluindo uma ou outra rotina dentro desses procedimentos, mais uma vez agregando valor para o nosso cliente. E para encerrar, todo final do mês, os diretores recebem um relatório de andamento do projeto, com o cronograma projetado versus o realizado de todas as ações. Ou seja, é importante acompanhar, né? É importante acompanhar e saber em que pé está o trabalho, para se existir alguma dúvida, essa dúvida vai ser tirada durante o trabalho e não no final do trimestre ou no final do semestre, né? Ou no final do projeto até, como às vezes pode acontecer. Então a gente vai mostrando um cronograma do real versus o projetado e vai mostrando e explicando as dispersões. E para encerrar, pessoal, eu passo aqui então o nosso contato,
né, os dados do Alexandre, que é o meu sócio, e os meus dados, seja por e-mail ou seja pelo WhatsApp. A gente está disponível para estar conversando com vocês. E como eu comentei, esse é um trabalho que, dependendo da demanda do cliente, é um trabalho que envolve muitas áreas. A nossa experiência nos dá um conforto de realizar esse trabalho e estar sempre conversando com empresas que são de segmentos similares aos dos nossos clientes, está sempre agregando valores com as melhores práticas do mercado. Então, fica aqui o nosso contato. A gente está disponível para vocês para conversar a qualquer momento. Passa uma mensagem para a gente. Obviamente, sem o menor compromisso. A gente conversando, a gente vai entender a sua demanda, como eu comentei. Não depende do segmento da companhia e nem do faturamento, né? Nós temos clientes nesse serviço que nós já fizemos projetos de 3 meses e de 12 meses. Empresas que faturam 150 milhões e empresas que faturam 50 milhões. Então, e até empresas menores. Então, independe do faturamento. Então, fica aqui o nosso contato. Eu agradeço a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.